Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui com um projeto novo. Vamos estudar a obra Rumos Libertadores de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco. E no dia de hoje vamos falar alguma coisa a respeito do prefácio da própria obra. Joana nos diz, o título da obra é Rumos Libertadores, que o homem, com a conquista da Lua, o envio de sondas espaciais a diversos planetas em busca de conhecer a nossa origem, de saber a respeito da nossa evolução, acaba por esbarrar em diversas outras questões com necessidade de respostas urgentes. Porém, ainda não encontrou soluções adequadas para as suas aflições, para os seus sofrimentos internos. Ela nos diz, e a obra é Rumos Libertadores, que na própria Terra, na própria superfície da Terra, por diversas formas de veículo, muitos são os caminhos que nos podem levar a uma ou outra situação agradável ou desagradável. E com relação à nossa evolução, existem rumos libertadores que nos levam aos altiplanos da vida, a moradas cada vez mais sublimes e mais celestiais, como também existem os rumos que nos levam à escuridão, à escravidão, à baixeza, à doença, à loucura e à própria morte. E existem aqueles rumos que são labirintos, em que se gasta uma energia sem a construção de bônus hora, sem que nós consigamos desenvolver as nossas virtudes. Apenas gastamos energia continuando num estado de decepção, de sofreguidão, sem sair de lugar nenhum. Então, existem rumos e rumos. Alguns são escravizadores e outros são de libertação. Faz-se imperioso sabermos que meta temos de vida para sabermos justamente que rumo estamos seguindo. E ela nos exemplifica o caso de Helen Keller, surda, muda e cega, vivendo, portanto, numa significativa amargura, no emparedamento pela própria condição de reencarnação, escolhe, num determinado momento, o rumo da felicidade, o rumo da libertação, ensinando-nos a todos uma técnica para a conquista da felicidade. Agora, Eichmann, um homem de muita cultura, de uma compleição física avantajada, é um dos militares da SS nazista e talvez o principal responsável pelo Holocausto, escolhendo o falso caminho de manter uma superioridade, uma falsa superioridade da raça ariana, escolhe o rumo de eliminar 6 milhões de judeus. Maria de Madalena, atendida por Jesus, segue o rumo na vitória sobre si mesma, na vitória sobre o sensualismo, e é a primeira, então, a encontrar Jesus ressurgido e, após isso, segue o rumo de progresso, o rumo de evolução. Agora, Judas, também atendido por Jesus, faz preferência por uma precipitação sem sentido e que culminou num suicídio infeliz. Ora, o evangelho, ele tem sido em todos os tempos o meio mais seguro, o rumo mais seguro de libertação que se tem notícia. No entanto, apesar disso, muitos discípulos, apesar de manusearem com habilidade o próprio evangelho, não o têm seguido, apesar do manuseio hábil, não o têm seguido e se perdem no rumo da reencarnação, né? Então, nós devemos verificar qual é o rumo, qual é a direção que nós estamos seguindo, porque alguns rumos, eles são sem saída e outros, de fato, nos permitem seguir na escala de Jacó, evoluindo significativamente num rumo de libertação. E não devemos, nesse rumo de libertação,
tendo a direção adequada, postergarmos a decisão de percorrê-lo, né? E assim, diante dos significativos problemas, das graves dificuldades que nós podemos encontrar na reencarnação, é que Joana escreveu essa obra, apontando para nós, numa situação ou noutra, rumos libertadores. E ela está completamente, esse livro, Rumos Libertadores, de Joana, completamente embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, que para ela, Joana nos diz, é a verdadeira bússola em direção ao céu para guiar o homem. E ela diz que esse livro são roteiros simples, que ela trouxe nessa época de colaboração em que a Terra está com significativa dificuldade para nós que estudamos o Espiritismo, que estudamos o cristianismo Rede Vivo, nos apontar singelarmente, diz ela, soluções libertadoras das nossas próprias dificuldades. Ela diz que são, naturalmente, rumos que nós examinaremos conforme as nossas emoções, conforme as direções próprias e as circunstâncias que decidimos ou que estamos presentes na nossa vida, quais são os objetivos visados, quais são as circunstâncias visadas, nós observaremos esses rumos que ela nos aponta através das nossas próprias lentes. Ora, e diz ela que foram frutos de significativas meditações, de informes que ela colheu com numes tutelares iluminados por Jesus, espíritos superiores responsáveis pela evolução do homem e do próprio planeta. Então vejam, Joana de Ângeli, que nós admiramos, para ela escrever uma obra, coletou informações com espíritos superiores a ela e que meditou cuidadosamente nos informes escolhidos para nos trazer o livro. E pede desculpa pela singeleza dos escritos, pedindo a Jesus que nos guie no seu rumo, o rumo de Jesus, o rumo de paz e de segurança para todos nós. Que Jesus nos abençoe.